Meninas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma Alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o Rei do Universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o Rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. Contrastes na adoração da Antiga e Nova Aliança. Bem, amigos, irmãos, estamos de volta com mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. Estamos estudando neste trimestre a Carta aos Hebreus. Vimos como essa carta é de uma importância ímpar na construção da identidade do povo de Deus e como essa carta serviu, e ainda serve de apoio espiritual, exortação, ânimo, conforme nós estamos estudando na nossa revista. Hoje, a lição de número 9, contrastes na adoração da Antiga e Nova Aliança. Você tem observado que nós estamos sempre interagindo o novo com o antigo. E a intenção do autor é exatamente isso, mostrar que o novo, aqui no caso a Nova Aliança, era superior à Antiga Aliança. Nós vimos isso na lição passada. Nesta lição, o autor se detém mais naqueles elementos formativos do culto. Muito importante, porque o culto é o momento sublime, é a própria vida do cristão. O autor usa uma palavra que eu trato no livro de apoio, ele usa a palavra latreia, quando ele dá início. O capítulo ele diz assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre. Nós trabalhamos essa dimensão do culto, alguns elementos que ele aborda aqui, mas no sentido de adoração. E é importante, qual é o propósito do culto? É adorar a Deus. Isso não era novo. O Velho Testamento, o povo de Deus era um povo adorador no Velho Testamento. Você vê a própria história de Abraão. Quando ele é chamado por Deus a apresentar Isaac, ou sacrificar Isaac, aquela prova que ele passou, ele diz assim, para um dos seus servos: você fica aqui, que nós vamos adorar. Então adorar era o cerne do culto, e ainda hoje é. Infelizmente há uma dicotomia entre os cristãos modernos que separa elementos da vida cristã como sendo elementos, vamos dizer, elementos seculares, profanos, e outros que são mais sagrados. Até na nossa liturgia a gente vê isso. Às vezes o irmão vai dar um testemunho e diz assim, ou quando uma pessoa está oficiando, está dirigindo um culto, aí ele chama pessoas para cantar,
para louvar, e tem aquele momento de louvor, de adoração, 20 minutos, 30 minutos ou mais disso. Aí depois ele diz assim, agora chegou a parte mais importante do culto, que é a pregação da palavra. Evidentemente que a palavra de Deus, ela é especial. Mas o culto, ele é um todo. A palavra de Deus faz parte da liturgia desse culto. A adoração, ela é importantíssima porque também ela é a palavra de Deus. Ela tá cantando para a glória de Deus. A não ser que a letra desse hino, ou esse hino, não seja um hino de adoração, não seja um hino que mostre, né, a grandeza de Deus. Mas a nossa adoração, tanto essa parte litúrgica, que é formada por hinos, por cânticos, faz parte da adoração também. Você vê que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, primeira carta, ele diz assim, o que fazer, irmãos, agora? O que fazer, pois, irmãos? Isso ele falando no contexto de culto. Aí ele diz aí, cada um tem salmos, começando o culto com adoração. Tem doutrina, tem revelação, tem línguas. Veja que tudo isso fazia parte da liturgia, fazia parte do culto, né? Fazia parte da latria, da adoração. Então isso é importante a gente sublinhar quando nós tratamos a carta aos Hebreus, especificamente nessa lição 9, que é esse contraste na adoração antiga e na adoração da nova aliança. Nós colocamos aí como objetivos específicos, que deve nortear a sua aula, apontar como era o culto e seus elementos na antiga aliança, mostrar a eficácia do culto na nova aliança e explicar a singularidade do culto na nova aliança. Olha só, como era o culto e seus elementos na antiga aliança, que aí é o ponto 1 onde nós abordamos isso. É interessante, é importante que o professor conheça bem a estrutura do tabernáculo, porque essa lição vai requerer isso. Você saber como é que era formado o tabernáculo. O tabernáculo tinha as duas partes principais, o santo lugar e o santo dos santos. E no santo lugar tinha aqueles objetos que faziam parte do tabernáculo, como o candelabro, a mesa né, que os pães da proposição, onde era colocado. Tinha o altar do incenso. Tinha elementos que faziam parte do tabernáculo. E o autor vai mostrar isso, quando ele vai até o interior desse tabernáculo, mostrar como é que se dava a adoração no Santo dos Santos. Tudo isso aplicado especificamente e como símbolos de Jesus. Eram tipos. E nós colocamos aí até o que significa no livro de apoio, nós abordamos isso de uma forma mais complexa, mais extensa ou mais ampla, para que você tenha um maior embasamento. E como eu já disse anteriormente, fizemos isso versículo por versículo. É importante destacar isso. Então nós abordamos aí esses elementos do culto, que tinha em mente as duas principais divisões do santuário, que era o que? O santo lugar e o santo dos santos. Na descrição que o autor faz do primeiro compartimento, o santo lugar, estava o candelabro, a mesa dos pães da proposição. No segundo compartimento, o santo dos santos, que era separado do primeiro por uma cortina, o autor cita a arca da aliança e o incensário de ouro. Nós vamos abordar isso no livro, porque há uma diferença daquela descrição dada lá no Velho Testamento, nos livros de Moisés, para aquilo que o autor está tratando, abordando. Por que ele faz isso? O livro, nós temos muito espaço para abordar isso. Você não vai ter dificuldade nenhuma de explorar isso com seus alunos. Nós falamos também do culto e seus oficiantes.
Eu coloquei que há toda uma simbologia destes utensílios do antigo culto, como demonstra a tipologia bíblica. Falamos aí que o candelabro representaria o testemunho do povo de Deus. Isso é importante, os teólogos abordam isso, né? Outra simbologia poderia ser aplicada também ao Espírito, né? O Espírito Santo, mas simboliza isso, né? Simboliza essa iluminação, essa luz que é perene. A mesa dos pães da proposição, a comunhão com Deus, e o altar do incenso, a oração, e a arca do concerto, a presença de Deus. Esses elementos são muito importantes, irmãos, porque eles são usados aí como figuras do Cristo que havia de vir. Lembrando que Jesus até cita o corpo dele como se fosse um tabernáculo, lá no Evangelho de João. Então a gente conhecer a estrutura do tabernáculo e mostrar que isso tem lições espirituais para nós hoje, isso é muito importante. Muito importante, porque há pessoas que pensam que a antiga aliança ela não tem mais para nos ensinar, mas tem muitas coisas na antiga aliança que eram princípios, né, que traz lições para nós de uma forma maravilhosa. Isso tem que ser explorado nessa lição bíblica. Então nós tratamos aí dos oficiantes desse tabernáculo terreno e do tabernáculo espiritual, que evidentemente que era o Cristo, que é o Cristo que oficia. Colocamos a eficácia do culto na nova aliança, uma redenção eterna. Olha, tudo que a gente fala em relação à velha aliança, a gente tem que falar em termos bíblicos. Ela era uma sombra da nova aliança. É por isso que é uma incongruência muito grande, uma coisa fora de propósito mesmo, a gente vê alguns cristãos teimando em viver da maneira da velha aliança. É voltar para trás. É deixar o novo pelo velho. É deixar o eterno pelo temporal. O eficaz pelo ineficaz. É aquilo que não tem eficácia nenhuma. Então é preciso a gente trazer isso, porque a nova aliança, diferentemente do culto da antiga, ela pode ser vista no contraste entre ambos, quanto à eficácia. Eficácia de quê? Do sacrifício que é efetuado em cada uma. Aquele sacrifício da velha aliança tinha caráter temporário. E eles eram imperfeitos, porque eles não tiravam o pecado. Eles não removiam o pecado. O autor de Hebreu vai trabalhar isso. E Paulo, ele traz isso de uma forma bem interessante. Ele diz que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Interessante que no original grego, Paulo usa uma palavra grega, xaleifein. Xaleifein era uma palavra que era usada não apenas para cobrir, mas para apagar. Em que contexto Paulo usou aquela palavra? Porque nos dias do apóstolo, nos dias bíblicos, diz aí os estudiosos, que quando alguém devia algo a outro, o credor tinha o direito de pegar o nome do devedor e escrever numa tábua, num local ou numa peça grande, escrever e colocar no local que fosse visível a todos o nome do devedor, do velhaco. Aquilo era exposto. Então, quando o devedor pagava aquela conta, o credor fazia um X. Era isso que ele chamava de xaleifein. Era fazer um X que a conta estava paga. Mas continuava visível para as pessoas. O X não apagava nem removia, apenas dizer que estava quites. Mas o autor vai mostrar que Jesus ele apagou, ele limpou daquela placa sem deixar vestígio para ninguém. Então é isso que ele usa quando ele diz que Jesus quitou
Esse Zalefeim é usado nesse sentido de remover e não deixar sinais de marca nenhuma. Então é realmente algo tremendo, né, quando a gente fala sobre isso. E eu coloquei também o ponto 3, a singularidade do culto da nova aliança, que era o santuário celeste. O autor ele vai repetir algo ou alguns temas que ele já tinha falado no passado, porque ele quer deixar isso bem sublinhado, bem em relevo. Havia um sacrifício superior e uma promessa gloriosa. Tudo isso fazia parte do novo culto da nova aliança. Então isso para nós é de uma relevância ímpar. Nós quando vamos adorar, quando formos adorar, devemos ter isso em mente. Fazemos parte de uma nova aliança. O nosso culto, ele é superior. O nosso culto, ele é de uma dimensão superior, porque as conquistas de Cristo são nossas conquistas. A vitória de Cristo são nossas vitórias. Quando a gente tem essa consciência, a nossa adoração se torna mais dinâmica e bíblica também. Não é se vestir com trajes da velha aliança que a gente vai se parecer melhor com o culto que agrada a Deus de coisa alguma. É viver aquilo que Cristo conquistou para nós, tá bom? Vamos ficar com essa palavra, vamos dar glória a Deus por isso. Faça isso, tenha uma boa aula e Deus em Cristo te abençoe de uma forma especial. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.